Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Hecate, né? Mas de uma forma diferente, que eu acho que vocês nunca viram. Até daqui a pouco. Uma coisa que eu gosto muito na Wicca é um dinamismo, né? Quando vocês vêm de uma religião que é ditada por um livro, o livro, escrito há mais de 2000 anos, ele restringe um pouco o aspecto evolutivo, né? Quando você trabalha com uma religião que ela se cria a todo momento, você percebe que existe uma evolução, ela acompanha a evolução, né? E eu tenho percebido muito isso, não só na minha prática, mas de ver como as coisas estão mudando mesmo dentro do mundo mágico, né? A gente vai entendendo coisas e a forma como a magia vai começar a trabalhar também muda. Isso é muito interessante, né? E assim, de uns tempos para cá, eu tenho percebido que a magia ela tem funcionado muito mais, cada vez mais no simbólico, né? No simbólico, no interno. E hoje a gente vai falar da Hecate, né? A deusa das encruzilhadas, a deusa dos epípetos, né? E começar pela questão das encruzilhadas. Né? Aqui dentro do nosso coven, a gente entende que encruzilhada, que é um símbolo usado em muitas culturas. A Wicca é uma religião xamânica e as religiões xamânicas têm muitos pontos em comum porque elas têm a fonte no espiritual, né? É a mesma fonte, nomes diferentes, divindades com outras características, né? Mas tem pontos muito importantes que são presentes em todas elas, né? E uma desses símbolos é a questão da encruzilhada como sendo um ponto de magia. E a tendência das pessoas, isso em quase todas as religiões, é ser muito literal com a ideia de que uma encruzilhada é um ponto em que você tem que fazer a magia exatamente no local de uma encruzilhada, quer dizer, numa estrada, num caminho que tem uma encruzilhada. E, na verdade, a encruzilhada, ela é um símbolo. Quando a gente entende que é um símbolo, a gente começa a trabalhar de um outro nível. A gente não precisa ir literalmente a um lugar que tem uma encruzilhada, mas a gente entende a encruzilhada como um limiar. O limiar é tudo que te coloca numa posição de ter de fazer uma escolha. Ou que uma coisa esteja começando e outra coisa esteja terminando. Então, a arrebentação é o limiar entre o mar e a areia, a terra. Uma encruzilhada é um momento de decisão em que você escolhe para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás. E quando a gente entende que é símbolo, a gente pode, como a gente quando realiza um ritual, a gente traça o círculo e a gente chama os quadrantes, né? Os quadrantes, eles são uma simulação desse limiar numa dimensão cósmica. Mas quando a gente entende que o limiar não é apenas algo material ou físico, né? A gente também entende que existem limiares, né? A gente fala, eu estou numa encruzilhada na minha vida. Né? A gente entende que você não está parado no meio do trânsito. Você está num momento de decisão e diante de um impasse. Então a gente entende que quando a gente fala que a Hecate é a deusa das encruzilhadas e que as encruzilhadas é um ponto de magia, a gente começa a valorizar esses momentos de impasse, esses momentos em que a vida nos dá a opção de fazer escolhas. Eu digo opção porque assim, a gente tem aquela ilusão de que não, o livre-arbítrio, né? A gente tem o livre-arbítrio, qualquer coisa eu mudo. A gente não muda não, gente. A gente fica amarrado nas decisões que a gente teve por muito tempo, enquanto a gente tiver
esgotar aquela possibilidade que a gente escolheu. Então, é por isso que é muito importante que as decisões sejam conscientes. E a gente não tem decisões conscientes se a gente não está trabalhando com os nossos aspectos do inconsciente. A gente não tem noção do como o inconsciente está comandando todas as nossas decisões o tempo todo, né? Então, quando a gente chama a deusa Hecate como deusa das encruzilhadas, a gente tem que entender que ela também vai reger essas encruzilhadas internas e que, na solução dessas encruzilhadas internas, a gente também soluciona as encruzilhadas, as aberturas de caminho na vida concreta. A magia verdadeira, a magia que parte de dentro, né? A grande parte hoje dos bruxos, eles estão presos ainda a esse aspecto mais material da coisa. Então o que você faz? Qual é o feitiço que você faz no caso disso, no caso daquilo? É interessante, eu gosto de vez em quando de fazer um feitiço mais elaborado, gosto, mas no dia a dia não é viável você criar o cenário todo para um ritual com toda a parafernália necessária. Por outro lado, também não adianta criar esse cenário se internamente você ainda estiver nesse dilema. Aí é que está a questão, né? Quer dizer, ajuda para muitas pessoas criar o cenário para até ela tender a fazer uma escolha e de repente os movimentos que ela faça naquele ritual simbolizam a sua capacidade de escolher, seu direcionamento, a sua abertura. Sim, é o que a psicologia chama como é que fala? Psicodrama, né? O psicodrama não deixa de ser uma coisa bem assim, gente, quando eu falo essas coisas de psicologia, são as nomenclaturas que eles roubaram da gente, tá? A psicologia é a apropriação cultural total, né? E depois ainda chamamos nossas divindades de arquétipos. Mas voltando, a gente trabalha também com a deusa na solução dessas questões que são os processos internos de lidar com as nossas encruzilhadas internas. O Jung, ele dizia, eu gosto muito de falar do Jung, porque o Jung, apesar de ser um psicólogo, psicanalista, ele era um bruxo, tá? Ele tinha inclusive um livro chamado Livro Vermelho, que era com certeza um caderno de sombras. Mas, voltando, ele dizia que você não consegue se iluminar indo só buscando a luz, você tem que também entrar na sua escuridão, lidar com as suas sombras. Por quê? Porque a gente não pode, a nossa consciência, ela se expande para todos os lados, ela não é só, eu só quero ver a coisa bonitinha, só quero ver a luz, não sei o que, não, gente. E não pensem também, se alguém aqui ainda, que me segue, ainda tem aquela visão de que a luz é o bem, a escuridão é o mal, pelo amor de Deus, sabe? Não. A escuridão é aquilo que ainda não foi trazido para o consciente e principalmente o poder reside nela. O poder reside no processo de você elaborar aquele material para trazê-lo à consciência. O que está consciente já está consciente. Então, assim, a encruzilhada, ela representa essa sensação de uma decisão, onde você vai decidir se você vai continuar no medo, se você vai continuar com seus bloqueios, tomar consciência dessas questões, né? Ela é aquela que vai ajudar você a enxergar esses aspectos, né? Às vezes, o enxergar, quando a gente está muito resistente a querer enxergar, pode ser com situações desagradáveis. Então você fala, nossa, eu fiz um ritual pedindo uma coisa e piorou. A gente não sabe o quanto existe de resistência, né? Então, quando a gente pede justiça, às vezes a gente não é o bonzinho da história, né? Mas não é que ela seja o mal, mas ela trabalha com esse material que é marginalizado, que é rejeitado, que tem a ver com as nossas sombras, né? E
a ideia, né, também quando a gente fala da deusa como também um limiar entre mundos, entre os vivos e os mortos, a gente não tem só mortos, os antepassados, as pessoas que se foram, mas a gente tem os cascarões de experiências, pessoas que a gente ficou com aquela carga e que não tinha, e que não tem nenhuma valia para a gente, que às vezes nem tem ligação com aquelas pessoas, são projeções nossas, né? Mas que são e os nossos próprios aspectos que se perderam em função de traumas, de problemas, e que às vezes a gente tem que curar e resgatar. Né? Então, ela é também para lidar com esses aspectos. Aliás, é também vírgula. Eu acho que ela é muito mais para. É que, num tempo mais antigo, esses aspectos simbólicos eram muito difíceis de entender. Né? Eu acredito que a evolução humana, a gente está sabendo lidar com o abstrato de uma melhor forma, e isso está ajudando demais a magia, porque a magia hoje ela não precisa ser literal. Ela não precisa ser, e aí eu vou lá, e aí eu tenho que fazer uma oferenda. Não, a oferenda não é necessariamente uma comida, né? Algo que você faz. A oferenda é justamente se desfazer desses aspectos que você não tem mais utilidade, né? Para você poder estar andando, né? Para o aspecto da deusa, é só o que é evolutivo que realmente importa, né? Os deuses, eles não querem resolver a sua vida, eles não estão dispostos a resolver a sua vida, eles estão dispostos a auxiliar você a enxergar as coisas e caminhar para processos mais evoluídos, né? Então, é um processo que você toma consciência de aspectos seus, e isso desencadeia também o material. Por quê? Porque, na verdade, existe um diálogo, gente. A magia, a gente tem que entender que a vida toda, ela está presente, estimulando a nossa evolução. Quando a gente entende alguma coisa, os aspectos que não são mais necessários, eles simplesmente desaparecem ou se resolvem. Né? Então é aquela coisa, eu tenho um problema com alguém, com uma pessoa. Tá, a hora que você entendeu o que essa pessoa representa na tua vida, ela muda ou ela sai da sua vida. Né? As pessoas podem, inclusive, você pode ser, inclusive, um agente de transformação das pessoas ao seu redor à medida que você vá evoluindo. Aliás, eu acho que era sempre importante que as pessoas tomassem para si a responsabilidade da própria evolução, mas sim, repercute, porque é como se fosse uma peça de teatro. Quando você toma consciência de alguma coisa, as suas falas mudam e elas implicam numa mudança nas falas dos outros. Então, as pessoas não conseguem mais manter o papel que elas tinham se você não está mais fazendo o que você tinha, né? Tá. A gente está fazendo um trabalho dentro do nosso processo de treinamento, que é justamente esse trabalho com as sombras. Né? Eu gosto sempre de falar que assim, a bruxaria é uma coisa que você tem, alguns aspectos são técnicos, né? Como faz no feitiço, os instrumentos, os cristais, as ervas, enfim. Mas existe um processo que, sem ele, o material não funciona. Né? Então, a gente tem esse processo de você trazer os aspectos de sombra, trabalhar, porque, na verdade... vou pegar o cachorro novo esse. Na verdade, é sempre a partir do interno que as coisas acontecem. Né? Não é com... O poder não vai estar numa vela, o poder não vai estar no cristal, na forma como você invocou. Os aspectos de momentos auspiciosos são interessantes, mas eles não são
vitais, mesmo porque você nem sempre vai poder estar fazendo uma coisa no momento em que você está necessitando, quer dizer, nem sempre você está, não é a lua certa, não tem uma configuração planetária suficientemente boa, e você vai ter que fazer porque é uma questão de vida ou morte, né? Então, sim. Então, eu nunca falo aqui, mas a gente tem um curso de treinamento, e os cursos de instrumentais que trabalham a parte mais técnica. Estão interessados? Procure o nosso WhatsApp, tá certo?